Em apenas um dia, tudo que ele construiu durante anos deixou de existir. O trabalho que sustentava sua família, a casa que representava segurança, os planos que davam sentido ao futuro, tudo se perdeu em menos de 24 horas. Ele acordou sendo alguém. Dormiu sem saber quem era. Mas esta história não é apenas sobre perda. É sobre o que acontece quando não sobra mais nada, e mesmo assim, algo nasce. Algo invisível. Algo mais forte do que tudo que foi perdido. Antes de continuar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Histórias como esta não são apenas para assistir, são para sentir, refletir e, talvez, mudar a forma como você enxerga a própria vida. Ele acordava todos os dias no mesmo horário. O despertador tocava às 5h30 da manhã, sempre com o mesmo som metálico que atravessava o quarto ainda escuro. Antes mesmo de abrir completamente os olhos, a mente de Miguel já estava desperta, organizada, antecipando tarefas, compromissos, responsabilidades. Ele não precisava pensar muito. Sua vida seguia um roteiro previsível, quase mecânico, e isso lhe dava uma sensação profunda de segurança. Miguel tinha 40 anos e acreditava estar exatamente onde deveria estar. Não se considerava um homem extraordinário, mas se via como alguém correto, esforçado, alguém que fez escolhas responsáveis. Desde jovem, aprendeu que a vida não era fácil e que nada vinha de graça. Por isso, nunca esperou atalhos. Trabalhou quando outros descansavam, aceitou tarefas que ninguém queria, engoliu frustrações em silêncio. Para ele, maturidade era isso, suportar. Morava em uma casa simples, porém bem cuidada. Não era grande, nem luxuosa, mas representava algo muito maior do que paredes e telhado. Representava estabilidade. Cada objeto tinha um lugar, cada conta tinha um prazo, cada mês tinha um planejamento. Miguel gostava de olhar para aquela casa e pensar que tudo ali existia porque ele foi capaz de sustentar. Era o fruto visível de anos de disciplina. No trabalho, sua postura era a mesma. Pontualidade rigorosa, foco absoluto, pouca conversa. Não era o mais querido do escritório, mas era respeitado. Seus superiores confiavam nele porque Miguel nunca falhava. Ou, pelo menos, nunca demonstrava falhar. Ele acreditava que mostrar fraqueza era perigoso. Fraqueza abria espaço para dúvidas. E dúvidas, para ele, significavam instabilidade. Sua identidade estava profundamente ligada ao papel que exercia. Miguel não dizia apenas que trabalhava naquele lugar. Ele sentia que era aquele trabalho. O cargo, o salário, a rotina, tudo isso formava a base da imagem que tinha de si mesmo. Quando alguém perguntava quem ele era, mesmo sem dizer em voz alta, era isso que respondia internamente: sou alguém útil, alguém produtivo, alguém que sustenta. Em casa, essa lógica se repetia. Ele acreditava que amar era prover, que cuidar era resolver problemas, que ser um bom marido e um bom pai significava garantir que nada faltasse. Por isso, passava longas horas fora, sempre justificando o que era necessário. Dizia a si mesmo que fazia aquilo pela família, mesmo quando percebia que a distância emocional aumentava. Havia conversas que ele evitava, questionamentos que preferia ignorar, pequenos conflitos que eram empurrados para depois. Miguel acreditava que, enquanto as contas estivessem em dia e a estrutura permanecesse de pé, o resto se ajustaria com o tempo. Ele não percebia que algumas coisas não se ajustam sozinhas. Às vezes, no fim do dia, quando a casa estava silenciosa, Miguel sentia um peso estranho no peito. Não era exatamente tristeza, nem medo. Era uma sensação de vazio difícil de explicar. Como se algo estivesse fora do lugar, mesmo quando tudo parecia certo. Nessas horas, ele se levantava, verificava portas, contas, mensagens. Precisava se certificar de que tudo estava sob controle. Controle. Essa palavra o acompanhava constantemente. Miguel precisava sentir que controlava a própria vida, que nada o surpreenderia, que o futuro estava, de alguma forma, garantido. Ele planejava tudo: férias, gastos, metas para os próximos anos. Gostava de imaginar sua vida como uma linha reta, previsível, sem grandes curvas. O que ele não percebia era que essa necessidade de controle escondia um medo profundo. O medo de perder. O medo de falhar. O medo de descobrir que, sem suas conquistas externas, talvez não soubesse quem realmente era. Havia sinais de que algo não ia bem. O cansaço constante que não passava nem nos fins de semana. A irritação fácil com pequenas coisas. O silêncio prolongado à mesa.
Mas Miguel interpretava tudo isso como parte natural da vida adulta. Para ele, viver era suportar. Ele acreditava que sua história já estava escrita, que o mais difícil havia ficado para trás, que dali em diante, tudo seria apenas manutenção do que já havia conquistado. Não imaginava que a própria base dessa construção era mais frágil do que parecia. Naquela manhã específica, Miguel acordou como sempre. Fez os mesmos movimentos, vestiu a mesma roupa social cuidadosamente passada, tomou o mesmo café apressado. Beijou o rosto da esposa quase por hábito, pegou as chaves e saiu. Nada indicava que aquele seria o último dia de sua antiga vida. Enquanto dirigia para o trabalho, pensava em prazos, relatórios, reuniões. Pensava no futuro, como sempre fazia. Não havia espaço para imaginar perdas. Não havia espaço para o inesperado. Miguel não sabia, ninguém sabe, que, em poucas horas, tudo que ele considerava sólido começaria a ruir. Ele acreditava que estabilidade era algo que se conquistava e se mantinha com esforço contínuo. Não considerava a possibilidade de que, às vezes, a vida desmonta estruturas inteiras sem pedir permissão. Miguel ainda não sabia, mas estava prestes a aprender que segurança externa pode desaparecer em um instante. E quando isso acontece, resta apenas uma pergunta: quem você é quando tudo que te definia deixa de existir? Tudo que Miguel construiu ao longo de anos começaria a desmoronar nas horas seguintes. O dia que se iniciava como qualquer outro se transformaria no marco da maior queda da sua vida. E o impacto desse momento não terminaria quando o sol se pusesse. A ligação veio mais cedo do que o habitual. Miguel ainda estava organizando alguns papéis sobre a mesa quando o telefone vibrou. O nome que apareceu na tela fez seu estômago contrair levemente, mas ele ignorou o pressentimento. Atendeu como sempre, com a voz firme e profissional, preparado para resolver mais um assunto de rotina. Do outro lado da linha, a voz era controlada, quase impessoal. Não havia raiva, nem emoção. Apenas um tom treinado para transmitir informações difíceis sem assumir responsabilidade por elas. Miguel ouviu palavras conhecidas, termos corporativos que ele mesmo já havia usado em outras situações. Reestruturação, adequação estratégica, cenário econômico. Frases longas para explicar uma decisão simples. Ele estava sendo desligado. Durante alguns segundos, Miguel não respondeu. Não porque não tivesse entendido, mas porque seu cérebro parecia se recusar a aceitar aquela informação como real. Aquilo não fazia sentido dentro da lógica que ele sempre acreditou. Ele era dedicado. Era necessário. Sempre entregava resultados. Aquilo simplesmente não combinava com a narrativa que ele construiu sobre si mesmo. Quando finalmente falou, foi apenas para confirmar detalhes técnicos. Datas, documentos, prazos. Perguntas práticas, feitas quase automaticamente, como se estivesse falando da demissão de outra pessoa. Ao desligar o telefone, ficou sentado, imóvel, olhando para um ponto fixo na parede. O escritório parecia o mesmo, mas algo havia mudado irreversivelmente. Miguel tentou se recompor. Disse a si mesmo que era apenas um contratempo, que encontraria outro trabalho, que sua experiência falaria mais alto. No entanto, uma sensação incômoda começou a crescer. Uma sensação de fragilidade. Pela primeira vez em muitos anos, ele não tinha certeza de nada. Pouco tempo depois, outra notificação chegou. Desta vez, do banco. Um aviso de atraso, seguido por outro, e depois mais um. Miguel abriu os aplicativos, revisou números, releu contratos. Descobriu que algumas decisões tomadas meses antes, aparentemente pequenas, agora se acumulavam como uma avalanche silenciosa. O equilíbrio financeiro que ele acreditava sólido era, na verdade, extremamente sensível. O peso começou a apertar o peito. Ele percebeu que perder o emprego não significava apenas perder um salário. Significava colocar em risco tudo que dependia dele. A casa. As contas. A imagem de segurança que sempre transmitiu. Ao chegar em casa naquele dia, o clima era diferente. As palavras estavam mais afiadas. Antigas frustrações, antes guardadas, encontraram espaço para emergir. Miguel tentou explicar, mas não encontrou a forma certa. Pela primeira vez, ele não tinha uma solução imediata para oferecer. A conversa se transformou em confronto. Não por maldade, mas por desgaste. Anos de silêncios acumulados vieram à tona em poucas horas. Ele ouviu coisas que nunca tinha parado para escutar. Críticas que doeram mais do que gostaria de admitir. E, no fundo,
percebeu que parte delas era verdadeira. Quando a noite caiu, Miguel estava exausto. Não fisicamente, mas emocionalmente. Sentado sozinho, sentiu algo que nunca havia experimentado com tanta intensidade, a sensação de estar completamente perdido. Tudo que ele usava para se definir havia sido arrancado em um único dia. Ele não tinha mais o trabalho que sustentava sua identidade. Não tinha mais a segurança financeira que o tranquilizava. E, naquele momento, sentia que também havia perdido o respeito que acreditava ter dentro de casa. O silêncio daquela noite foi diferente de qualquer outro. Não era um silêncio tranquilo. Era pesado. Opressores. Cada pensamento ecoava alto demais. Miguel tentou dormir, mas a mente não desligava. Cenários ruins se repetiam. Perguntas sem resposta surgiam uma após a outra. Como isso pôde acontecer tão rápido? Onde ele errou? O que faria agora? Ele se levantou várias vezes, caminhou pela casa escura, observando objetos que sempre estiveram ali, mas que agora pareciam estranhos. Tudo aquilo que representava estabilidade parecia temporário demais. Pela primeira vez, Miguel considerou a possibilidade de que sua vida não estava sob controle. Essa ideia o assustou profundamente. Ele sempre acreditou que bastava esforço para manter tudo funcionando. Agora, percebia que havia forças que não respondem ao esforço humano. O dia seguinte chegou sem trazer respostas. Apenas confirmou que nada voltaria ao normal tão cedo. Miguel precisava aceitar uma verdade dura. Aquele dia específico havia encerrado um ciclo inteiro da sua vida. Ele perdeu o emprego. Perdeu a previsibilidade. Perdeu a imagem que construiu de si mesmo ao longo de décadas. Em menos de 24 horas, tudo que parecia sólido se mostrou frágil. E, no meio desse colapso, surgiu a pergunta mais dolorosa de todas. Se ele não era mais aquilo que fazia, então quem ele era? O que aconteceu com Miguel não foi apenas uma sequência de perdas externas. Foi o início de uma crise interna profunda. E é exatamente nesse ponto que a história começa a mudar de direção. Os dias que se seguiram ao colapso não vieram marcados no calendário de Miguel. Não havia distinção clara entre segunda ou sexta, manhã ou noite. O tempo perdeu a forma, tornando-se apenas uma sucessão de horas difíceis de atravessar. Ele acordava cansado, mesmo depois de longos períodos de sono inquieto, e adormecia exausto, mesmo sem ter feito praticamente nada. Miguel sentia vergonha. Uma vergonha silenciosa, corrosiva, que não precisava ser dita em voz alta para machucar. Vergonha de atender o telefone. Vergonha de encontrar conhecidos na rua. Vergonha de explicar o que havia acontecido. Ele, que sempre teve respostas, agora não sabia o que dizer. Preferia o isolamento ao constrangimento de admitir que havia perdido o controle. O dinheiro passou a ser uma preocupação constante. Cada gasto era calculado, cada decisão era adiada. Miguel se via revisando contas repetidas vezes, procurando soluções que não existiam. Aquilo fazia-se sentir pequeno. Pela primeira vez, ele experimentava a sensação de depender de circunstâncias que não podia influenciar. À noite, os pensamentos vinham com mais força. O silêncio do quarto amplificava lembranças, arrependimentos e medos. Ele revivia conversas antigas, escolhas que poderiam ter sido diferentes, oportunidades que ignorou por acreditar que sempre haveria tempo. Agora, o tempo parecia um inimigo. Havia momentos em que Miguel questionava o próprio valor. Sem o trabalho, sem o papel de provedor, ele se sentia invisível. Como se tivesse sido reduzido a um problema a ser resolvido, e não mais a uma pessoa. Essa percepção o machucava profundamente, porque ele mesmo sempre se definiu pelo que fazia, nunca pelo que sentia. O fundo do poço não é um lugar físico. É um estado interno. Miguel descobriu isso aos poucos. Ele podia estar sentado em uma cadeira confortável, e ainda assim, sentir-se completamente perdido. Podia estar cercado de pessoas, e mesmo assim, sentir uma solidão esmagadora. Houve dias em que ele não saiu de casa. Dias em que não trocou uma palavra com ninguém. O espelho se tornou um inimigo. Olhar para si mesmo significava encarar alguém que ele não reconhecia mais. O homem confiante, seguro, previsível havia desaparecido. No lugar, havia alguém cansado, inseguro, cheio de dúvidas. Em alguns momentos, pensamentos sombrios surgiram. Não exatamente o desejo de morrer, mas o desejo de desaparecer. De não precisar lidar com expectativas, cobranças, explicações. Miguel se sentia cansado de ser forte. Cansado de sustentar uma imagem que já não existia.
Ele tentou se distrair. Assistiu televisão sem prestar atenção. Passou horas rolando notícias no telefone, comparando sua vida com a de outras pessoas que pareciam seguir em frente normalmente. Isso só aumentava sua sensação de fracasso. Ele se perguntava por que aquilo tinha acontecido com ele. Foi nesse período que Miguel começou a questionar tudo o que acreditava sobre sucesso. Durante anos, ele associou valor pessoal a desempenho, estabilidade e reconhecimento externo. Agora, sem nada disso, sentia-se vazio. Percebeu que nunca havia aprendido a lidar com a própria fragilidade. O fundo do poço também trouxe lembranças da infância. Momentos em que se sentiu inadequado, quando prometeu a si mesmo que nunca dependeria de ninguém. Miguel percebeu que passou a vida inteira tentando cumprir essa promessa, mesmo que isso o afastasse das pessoas. Em uma madrugada particularmente difícil, ele se sentou na sala escura e chorou. Não um choro discreto, contido, mas um choro profundo, daqueles que vêm quando a resistência se esgota. Pela primeira vez em muito tempo, Miguel não tentou se controlar. Apenas deixou a dor sair. Esse momento não trouxe soluções imediatas. Não houve iluminação repentina nem respostas claras. Mas algo mudou sutilmente. Ao admitir sua dor, Miguel deu o primeiro passo para encarar a própria humanidade. Ele começou a entender que não precisava ter todas as respostas para continuar vivendo. Aos poucos, ele percebeu que o fundo do poço também oferece algo raro, silêncio suficiente para ouvir o que sempre foi abafado pelo barulho da rotina. Perguntas importantes começaram a surgir, não como acusações, mas como convites à reflexão. Quem sou eu além do que faço? O que realmente importa? O que permanece quando tudo é tirado? Essas perguntas não tinham respostas rápidas. Mas, pela primeira vez, Miguel se permitiu ficar com elas. Sem fugir. Sem se distrair. Sem fingir que estava tudo bem. Ele ainda não via saída. Ainda não enxergava propósito. Mas algo dentro dele começou a se reorganizar. Muito lentamente. Quase imperceptivelmente. Como raízes crescendo no escuro. É exatamente neste ponto da história que muitos desistem. Mas Miguel não desistiu. No meio da sua maior dor, algo inesperado começou a se formar, e isso mudaria completamente o rumo da sua vida. O encontro não aconteceu como Miguel imaginava que encontros importantes deveriam acontecer. Não houve música, nem frases marcantes, nem um momento cinematográfico capaz de anunciar que sua vida estava prestes a mudar. Pelo contrário, tudo aconteceu de forma simples, quase banal, em um dia comum, daqueles que não costumam ser lembrados. Miguel estava caminhando sem rumo definido. Andar havia se tornado uma forma de ocupar a mente e cansar o corpo, na tentativa de silenciar pensamentos insistentes. Ele não tinha compromissos, nem pressa. Apenas caminhava. Foi nesse estado de distração que percebeu uma movimentação diferente em uma pequena praça do bairro. Algumas pessoas se reuniam em torno de mesas improvisadas. Havia sacolas, caixas de papelão, garrafas de água. Nada organizado demais, nada profissional. Apenas pessoas comuns tentando resolver um problema imediato. Outras pessoas precisavam de ajuda. Miguel observou a distância por alguns minutos, sem intenção de se aproximar. Parte dele queria seguir adiante, fingir que não tinha visto nada. Mas algo fez parar. Talvez a lembrança recente de como é precisar de ajuda. Talvez o vazio dos dias anteriores. Talvez apenas o fato de que, naquele momento, ele não tinha nada a perder. Miguel se aproximou devagar e perguntou, quase sem voz, se precisava de alguma coisa. A resposta foi simples: precisavam de mãos. Não perguntaram quem ele era, nem o que fazia, nem o que havia perdido. Apenas indicaram uma tarefa: separar alimentos, organizar filas, distribuir copos de água. Coisas pequenas. Coisas simples. Miguel começou sem saber exatamente por quê. Nos primeiros minutos, sentiu-se deslocado. Seus movimentos eram rígidos. Sua postura ainda carregava o peso da antiga identidade. Ele estava acostumado a liderar, a decidir, a controlar. Ali, precisava apenas obedecer e ajudar. Essa mudança o incomodou mais do que gostaria de admitir. Com o passar do tempo, algo diferente aconteceu. As pessoas que se aproximavam não viam nele um profissional, um provedor ou um fracassado. Viam apenas alguém disponível. E isso foi surpreendentemente libertador. Uma mulher agradeceu com um sorriso cansado. Um senhor apertou sua mão com força, como se aquele gesto simples fosse mais do que suficiente.
Miguel sentiu algo aquecer dentro do peito. Não era orgulho. Não era vaidade. Era uma sensação de utilidade genuína. Ele voltou no dia seguinte. E no outro. Sem compromisso formal, sem obrigação. Apenas porque queria. Aos poucos, começou a conhecer histórias. Pessoas que perderam muito mais do que ele. Pessoas que enfrentavam dificuldades diariamente, sem garantia de melhora. Miguel percebeu que sua dor, embora real, não era a única. Essa constatação não diminuiu seu sofrimento, mas o colocou em perspectiva. Pela primeira vez em semanas, ele deixou de olhar apenas para dentro. Começou a olhar ao redor. Miguel passou a se envolver mais. Assumia pequenas responsabilidades. Ajudava a organizar melhor as atividades. Sugeriu ideias simples para tornar o atendimento mais eficiente. Não porque precisava provar algo, mas porque sabia fazer. Suas habilidades, antes usadas apenas para benefício próprio e familiar, agora serviam a algo maior. Foi nesse processo que Miguel começou a perceber algo fundamental. Ele ainda tinha valor. Não o valor medido por salário ou status, mas o valor humano, básico, essencial. Ele podia aliviar a dor de alguém. Podia oferecer tempo, atenção, respeito. O propósito não surgiu como uma revelação repentina. Ele foi se formando lentamente, a partir da repetição. A cada dia, Miguel acordava com um motivo claro para sair de casa. Não para ganhar dinheiro, não para manter aparências, mas para estar presente. Essa mudança interna foi profunda. Miguel começou a sentir uma paz estranha, ainda que sua situação externa continuasse instável. As contas não haviam desaparecido. Os problemas não tinham sido resolvidos. Mas ele já não se sentia vazio. Ele percebeu que, durante anos, confundiu propósito com segurança. Achava que viver bem era não precisar de ninguém. Agora entendia que viver com sentido era exatamente o oposto, estar conectado. Algumas noites, Miguel refletia sobre como havia chegado ali. Se não tivesse perdido tudo, provavelmente nunca teria parado. Nunca teria ouvido. Nunca teria se aproximado. A dor abriu um espaço que o conforto jamais permitiria. Com o tempo, outras pessoas começaram a notar sua mudança. Comentavam que ele parecia diferente. Mais calmo. Mais presente. Miguel não sabia explicar. Apenas sentia que algo havia se alinhado internamente. Ele começou a aceitar ajuda também. Coisa que sempre evitou. Percebeu que receber não o tornava fraco. Tornava-o humano. Essa troca, esse fluxo, começou a redefinir completamente sua visão de mundo. Miguel ainda não tinha todas as respostas sobre o futuro. Não sabia exatamente como resolveria sua vida financeira. Não sabia se recuperaria o que havia perdido. Mas, pela primeira vez, isso não o paralisava. Ele havia encontrado algo que não dependia de circunstâncias externas. Um propósito silencioso, mas firme. Um motivo para continuar, mesmo sem garantias. O que Miguel estava descobrindo naquele momento não era apenas uma nova atividade, mas uma nova forma de existir. E as consequências dessa descoberta se revelariam plenamente na etapa final da sua jornada. A vida de Miguel não voltou a ser como antes. Ele não recuperou a casa que perdeu, nem o emprego que sustentava sua antiga identidade, nem a sensação de estabilidade que julgava eterna. Mas, paradoxalmente, ele descobriu algo mais valioso: sentido. Pela primeira vez, percebeu que sua existência não dependia de status, dinheiro ou controle absoluto. Depender apenas de si mesmo, como havia feito durante décadas, não garantia felicidade. O que agora importava era presença, contribuição e propósito. Miguel começou o dia cedo, como sempre, mas com uma diferença essencial: acordava com motivação interna, não com obrigação. Sua rotina não era ditada por prazos ou expectativas externas, mas por oportunidades de fazer diferença. O café da manhã era simples, sem pressa, contemplando o mundo ao redor. O silêncio da manhã não o pressionava, mas o convidava à reflexão. Ele caminhava pelas ruas conhecidas do bairro, mas via detalhes que antes ignorava: uma criança correndo, um vizinho cumprimentando o outro, pequenas lojas abrindo suas portas. Cada observação despertava um sentimento de gratidão silenciosa, algo que Miguel havia esquecido durante anos de busca por segurança e reconhecimento. Miguel dedicava parte de seu tempo ajudando na comunidade. Organizar eventos simples, distribuir alimentos, conversar com pessoas que enfrentavam desafios maiores que os seus. Ele aprendeu a ouvir, a observar, a compreender. E cada gesto,
por mais pequeno que parecesse, reforçava a noção de que ele ainda podia impactar vidas. Essa nova rotina não eliminou dificuldades. As contas precisavam ser pagas, a saúde precisava de atenção, e ainda havia desafios diários inesperados. Mas Miguel encarava tudo com uma nova perspectiva. Dificuldades não eram ameaças à sua identidade, mas oportunidades para exercitar resiliência e empatia. Em casa, os relacionamentos mudaram também. Ele se tornou mais presente emocionalmente, mais atento, mais aberto ao diálogo. Descobriu que a ausência de controle não significava a perda de afeto ou respeito, mas sim a chance de construir relações mais genuínas. Ele aprendeu a pedir ajuda e a aceitar apoio, entendendo que vulnerabilidade não é fraqueza. Miguel também encontrou novas paixões e interesses. Começou a estudar, a ler mais, a explorar áreas que antes nunca teve tempo ou coragem. A mente, antes rígida e focada em tarefas práticas, agora se expandia em curiosidade e criatividade. Cada nova habilidade adquirida não era apenas utilitária, mas preenchia um espaço emocional que antes estava vazio. No decorrer dos meses, Miguel percebeu que o verdadeiro propósito estava no impacto que causava nos outros e na transformação interna que experimentava. Ele sentia satisfação ao ver mudanças simples na vida das pessoas ao seu redor, mas também uma profunda realização pessoal ao perceber que cada ato de bondade ou atenção conectava a algo maior que ele mesmo. Os dias de dor e desespero ainda vinham ocasionalmente. Momentos em que lembrava do passado, daquilo que perdeu. Mas a diferença era que agora ele conseguia enxergar além do sofrimento. Esses momentos tornaram-se oportunidades de aprendizado, reflexão e crescimento. Miguel começou a compartilhar sua história com outros, não de forma formal, mas através de conversas genuínas. Pessoas ouviam e se inspiravam. Ele percebeu que seu sofrimento tinha um propósito maior: servir de exemplo, mostrar que é possível reconstruir a vida a partir das cinzas, encontrar luz no meio da escuridão. As lições aprendidas foram profundas. Ele entendeu que propósito não depende de bens materiais, reconhecimento ou estabilidade externa. Ele aprendeu que cada pessoa possui a capacidade de criar significado em sua própria vida, independentemente das circunstâncias. Que ajuda, atenção, empatia e serviço ao próximo são pilares fundamentais de uma vida plena. Ao final de cada dia, Miguel refletia sobre sua jornada. Ele não era mais o mesmo homem que acreditava que sua identidade estava atrelada a conquistas externas. Ele era alguém que encontrou força na fragilidade, sentido na perda e propósito na adversidade. A dor não desapareceu, mas foi transformada em energia para construir algo maior. A história de Miguel nos ensina que, mesmo quando tudo parece perdido, existe um caminho para encontrar significado. Perder tudo pode ser a oportunidade que a vida nos dá para descobrir quem realmente somos e o que realmente importa. Se esta história tocou você, compartilhe com alguém que esteja enfrentando um momento difícil. Inscreva-se no canal para mais histórias que transformam dor em propósito. E lembre-se, perder tudo não significa perder a vida. Às vezes, significa finalmente encontrá-la.